paz do Senhor para todos. Hoje eu quero trazer aqui um vídeo, para vocês um assunto bem interessante. O que eu devo fazer para me aproximar de Deus? O que eu preciso fazer, né, para me aproximar de Deus? Antes de iniciar, eu estou falando mais baixo aqui porque está de noite e minha família aqui está dormindo e também porque eu já tenho a voz um pouco baixa, tá? Então se o áudio aí fica baixo, é só erguer o volume, tá bom? Então vamos começar. Eu quero aqui enfatizar os principais tópicos, tá? Eu não vou falar que é oração, que é jejum, porque isso você já sabe. Eu quero enfatizar aqui os principais tópicos de como é o que eu preciso fazer para me aproximar de Deus, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero falar aqui com vocês, tá? É, é ter um coração sincero. Então, esse é o primeiro tópico que você precisa ter para se aproximar de Deus. Você precisa ter em seu coração sinceridade. Mas como assim? Você precisa se chegar a Deus e falar: "Olha, Deus, o meu coração é assim, 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 eu preciso de mudança. Eu reconheço que eu tenho o coração assim, assado". É você expor, tá, a sua identidade diante de Deus. Isso é sinceridade de coração. Esse é o primeiro tópico e eu quero falar aqui com base na Bíblia, tá? Cada tópico eu vou ler aqui um versículo bíblico. Então, como referência, eu vou ler aqui com vocês Hebreus capítulo 10 e verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse texto já fala, né? É preciso ter um coração purificado, tá? Um coração sincero. De preferência, antes de vocês se aproximarem de Deus, busque primeiro a purificação do pecado, tá? Porque Deus é santo e Ele só se aproximará se você tiver uma vida em santidade com Ele, em comunhão com Ele, tá bom? Eh, e o segundo tópico que eu quero falar aqui com vocês é sobre algo também bem. Eu sei que muitos não dão crédito, né. O segundo tópico é reconhecer o pecado. Vocês devem reconhecer o pecado diante de Deus, porque Ele sabe, pessoal, não adianta vocês se achegarem mais perto de Deus com uma vida de pecado, cheio de pecado, e não reconhecer que você está em pecado, porque esse é o principal erro das pessoas que se aproximam de Deus. Elas não reconhecem que tem o pecado, elas acham que isso é comum, que é banal, que Deus não vai olhar, né, para isso, que isso não é pecado. Então, vocês devem reconhecer o pecado, porque a Bíblia fala, pessoal, que todos foram destituídos da glória de Deus e todos precisam da salvação. Está lá em Romanos. Eu não vou ler aqui todos os versículos, né? Eu só vou ler aqui os principais versículos, mas a Bíblia fala lá em Romanos que foram, todos estão destituídos da glória de Deus e precisam da salvação através de Jesus, né, para poder se salvar. Então, esse segundo tópico é muito importante, reconhecer o pecado, reconhecer que vocês precisam da purificação, do perdão. Eu vou ler aqui Salmos, tá? Salmos 32:5. Esse vídeo vai ficar
um pouquinho longo, tá? Mas é importante vocês assistirem até o final. É Salmos 32:5, que eu quero ler aqui com vocês. Aqui fala o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E nesse salmo fala que temos que chegar a Deus, confessar os nossos pecados a Ele, tá? Reconhecer que somos pecadores. E, e muita gente não confessa o pecado porque o que eles fazem, eles acham que é comum, que não precisa, né, pedir o perdão de Deus, e aí que eles enganam, né. O pecado, pessoal, ele é bem abrangente, tá, não é só aquelas coisas sérias que você sabe que não podem, não, ele é bem abrangente. É por isso que é importante vocês reconhecerem que precisa do perdão, reconhecer, tá, a sinceridade, com sinceridade, buscar a Deus, falar com Ele. Se vocês não reconhecem o pecado dentro de vocês, pede para Deus, fala com sinceridade: Deus, eu quero que o Senhor mostre onde estou errando, onde é o meu pecado, porque eu ainda não tenho discernimento das coisas espirituais. Aí sim, depois vocês buscam essa aproximação de Deus, tá bom? Esse é o segundo tópico. Vamos para o terceiro tópico. Esse eu acho aqui que é o principal de todos. O terceiro tópico é a luta. Vocês devem lutar, pessoal. E essa luta não é assim, lutar 1 ano, lutar 2 anos, lutar 3 anos. Não, enquanto vocês viverem nessa terra, vocês devem lutar, tá? Eu vou ler aqui. Esse texto é bem conhecido, tá? Efésios 6:10, ele é bem conhecido. E eu acho que vocês já sabem, né, do que se trata, a armadura de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Tem mais coisa aqui, tá? Porque eu não vou ler, senão vai ficar muito, o vídeo vai ficar muito extenso. Então aqui, pessoal, ele fala que temos que ir à luta, que revestir, buscar a armadura de Deus. E se você não tem essa armadura, vocês têm que buscar, vocês têm que pedir para Deus, e na oração, no jejum. É, e eu sei que é difícil, né, essa luta não é fácil. Muitos pensam que estão lutando contra si, contra a carne. Não, vocês estão lutando contra as forças celestiais, as hostes da maldade, porque o diabo, pessoal, ele não fica no inferno. Não, ele fica aí nos ares, na terra. Vocês sabem daquela passagem de Jó que Deus perguntou, né, para Satanás: de onde vem Satanás? E ele respondeu: de rodear a terra e passear sobre ela. Olha só, então o diabo fica aqui nessa terra atormentando as pessoas. Então vocês devem cingir, tá, os seus lombos com as armaduras de Deus, é buscar de Deus essa armadura. Eu sei que muitos não têm, né? Não tem porque não busca. Vocês devem entrar na oração no jejum, buscar essa armadura, lutar e começar a lutar. E nessa luta, pessoal, sempre que vocês decidirem se aproximar de Deus,
se preparem, porque não vai ser fácil, tá? Quanto mais vocês tentam se aproximar de Deus, mais o diabo vai tentar te distanciar de Deus. E é uma luta, é você e o diabo lutando, tá? E isso é constante, tá? Não pensa que é só 1 ano, 2 meses, não pensa que é meses, que é questão de anos, não. É enquanto você viver nessa terra, vocês devem lutar, porque nós, pessoal, estamos aqui só de passagem, estamos aqui numa escola, tá? E o aluno que se esforça é o aluno que recebe a maior recompensa. É a mesma coisa a vida de vocês aqui, tá? Nessa terra. É, e quando nós olhamos, né, para a Bíblia lá no passado, Juízes, né, fala que quero citar aqui uma passagem de Gideão. Gideão foi um juiz de Israel, tá? E Deus disse para ele se esforçar, né, para ir à luta, que Deus estaria com ele. E Deus mandou Gideão, né, escolher os soldados capacitados, os soldados mais corajosos, né, para irem adiante na batalha. E e Deus disse na passagem lá de Juízes, e eu vou ler aqui rapidinho com vocês, Deus disse que não queria os covardes, tá, na guerra. Ele foi bem claro, Deus não gosta de covardes, pessoal. Deus não gosta de medrosos. Vou ver se eu acho aqui bem rapidinho, Juízes 7:2 aqui. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, pessoal, aqui, né, Deus deixa bem claro que não gosta de covarde, que não gosta de medrosos, e as pessoas voltam, né, porque não tem essa capacidade de lutar, tem medo. E mais adiante do versículo, eu não vou citar tudo certinho, porque vai tomar muito aqui o tempo do vídeo. Mais adiante da passagem aqui, né, de Gideão, que ele ia vencer os midianitas, né? Deus fala com ele novamente para enviar os soldados lá no lago, né, para beber a água do rio como se fosse um animal. E isso era uma prova que Deus estava provando os soldados mais capacitados, e aquele que se ajoelhasse e bebesse da água como os animais fazem, esses sim, eh, né, seriam escolhidos de Deus. E foi o que aconteceu. E mais gente voltou para trás, mais gente foi desclassificado, né? E como nós sabemos da história, só 300 soldados que se abaixaram e beberam daquela água como se fossem animais. Isso foi uma prova, Deus estava provando os soldados na humildade. Olha só que interessante, pessoal. Deus prova você. Não pense que Deus não vai te provar. Deus prova os soldados dele. Você é um soldado de Deus e Deus vai te provar. Deus vai te provar para ver se você tem humildade de coração, tá? Então a luta sempre perseverar até o fim, até enquanto vocês viverem, não ser medrosos, irem à luta, lutar, lutar, não esmorecer cada afronta que o diabo vir até você, você vai com toda a força para derrotá-lo. Eu sei que não é fácil, tá? Cada investida do diabo, você dá 2, dá 3 nele, através do jejum, da oração, tá bom? Nunca deixar a carne falar mais alto.
Quando vocês perceberem que a carne está falando mais alto, é aí que vocês devem descer na oração, no jejum, para fortificar o espírito, tá bom? Vamos para o outro tópico, esse é importante também ter um propósito, tá? Vocês devem ter um propósito. Como assim? Porque eu estou me aproximando de Deus, tá? Isso é ter um propósito, não é só aproximar de Deus, assim, porque você viu um amigo, uma pessoa se aproximando de você, vai também se aproximar de Deus, assim, do nada. Não, é ter um propósito, é fazer essa pergunta para você mesmo: "Por que eu estou me aproximando de Deus?", tá? Para ter uma vida espiritual próspera ou para receber algo em troca, tá? Não faça barganhas com Deus, pessoal, Deus não gosta de barganha. Se vocês estão pensando se aproximar de Deus para receber algo em troca, é bem provável que Deus não aproximará de vocês. Não faça barganha. Deus não gosta de barganhas, tá? Na Bíblia, nós temos um relato de Ana. Muitos falam: "Ah, Ana fez uma barganha com Deus". Não, ela fez um voto de confiança, né, ela disse para Deus, ela provou a confiança de Deus. Isso é interessante, porque a Bíblia fala: "Fazei prova de mim, e se eu não abrir as janelas do céu", tá, "e derramar tais bênçãos", a Bíblia fala isso: "Fazei prova de Deus". Então a Ana fez um voto para, né, para provar a confiança, e ela foi atendida, ela recebeu essa confiança de Deus. Então é diferente, tá? É barganha, é diferente de voto, tá? Barganha é você se aproximar de Deus e pedir algo para Ele, aí depois, quando Ele te der esse algo, você abandona Deus. Isso é barganha. Ana não fez isso, ela cumpriu o voto que ela fez, um voto de confiança, tá? E outro tópico, tenha constância, vocês devem ter constância, tá? Vocês devem prevalecer na oração, no jejum, tenha constância sempre, prevaleça, pessoal, prevaleça. Lá em Apocalipse, né, Jesus fala: "Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida". Aquele que perseverar até o fim, tá, irá comer o fruto da árvore da vida. E Jesus fala de perseverança, ele quer que nós sejamos constantes, perseverantes. Apocalipse 14:12, vou ler aqui com vocês. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, a palavra importante, a paciência dos santos. O que significa isso? Paciência, que vocês devem ser pacientes, esperar o momento certo de Deus agir na vida de vocês, esperar o momento de Deus derramar as bênçãos dele na sua vida. Isso é ter, né, é ter paciência, ser paciente, é, é ter constância. E essa constância, pessoal, não pense que Deus não olha isso. Isso é muito importante no relacionamento com Deus. Porque, pessoal, pense, Deus não vai querer se aproximar de uma pessoa que não tem constância, que tem a fé fraca. Essa pessoa, um exemplo, essa pessoa fica 2, 3, 6 meses tentando se aproximar de Deus no jejum e na oração, aí quando a luta vem, essa pessoa desanima e abandona Deus. Você acha que Deus vai querer se aproximar de você desse jeito, sendo que você não tem fé nele, sendo que você não tem fé que essa luta é passageira, que Deus vai te dar a vitória, que Deus está te testando? Isso, pessoal, Deus olha muito, tá? Em nós, Deus olha a constância, Deus olha a perseverança, Ele vai olhar muito, tá, nisso.
Ele vai olhar na fé de vocês também, que mais pra frente eu vou falar aqui. Então, seja constante, não abale por qualquer luta que vierem no caminho de vocês. Romanos 12:12, quero ler aqui também, que fala também sobre constância. Romanos 12:12. Vamos lá. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse versículo aqui já fecha tudo, né? Olha só. Sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, muitas pessoas abandonam, né? Elas tentam se aproximar de Deus, aí quando vem a primeira luta, o primeiro baque, ela já esmorece, já abandona e larga o barco. Jamais Deus vai aproximar de você desse jeito. Marcos 13:13. E sereis aborrecido por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aqui mais um versículo que dá o fechamento. E outro tópico que nós precisamos ter é a fé. Eu falei, né, sobre fé e agora chegamos aqui nesse tópico, fé. Você precisa exercer a sua fé, tá? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então é por isso que vocês devem exercer a fé. O que é exercer a fé, pessoal? Em obras. É, é fazer obras, tá? Para que sua fé seja exercida. Que tipo de obra? É no jejum, na oração, vocês estarem na presença de Deus em constante oração, em consagração, é vocês procurarem, tá, esse relacionamento com Deus através das suas obras, porque a fé sem obras ela é morta, está na Bíblia, tá? Não tem como vocês se aproximarem de Deus sem fé, ou com uma fé fraca, ou com uma fé cega. Tem vários tipos de fé, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, porque ele é muito amplo, tá? Tem fé para todos os tipos e gostos. Não, você precisa ter fé em Deus, no único Deus, aquele Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É nesse que você precisa ter fé, tá? Sem interferências de outros deuses. Você precisa ter fé no único Deus, tá? Sem, sem mistura. Exemplo, muitas pessoas acreditam que você pode seguir a Deus e ao mesmo tempo seguir ao Maomé, ao Buda. Não, a Bíblia é bem clara sobre isso, tá? A Bíblia fala, eu não vou ler aqui, vocês sabem, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, na Bíblia vai falar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém, se vocês querem adorar ao único Deus, é só a Ele servirá. Jesus disse para Satanás, né? Adorará somente a Deus, só a Ele servirás. Então Deus não aceita mistura, Ele não mistura a sua glória com ninguém, é só Ele e pronto, acabou. Não existe essa de, eu vou servir a Maomé, ao Buda, ao outro Deus, seja lá o que for, e vou adorar ao Deus cristão. Não, se você fizer isso, jamais Deus vai querer se aproximar de você, tá? Isso é um pensamento muito errado que as pessoas têm. E muitos acham, pessoal, pensam que isso é ignorância, arrogância. Deus dos cristãos é arrogante. Ele quer adoração exclusiva para ele. Mas se ele é o Deus único, é claro que ele quer adoração exclusiva. Ele disse: Eu sou. E isso está em maiúsculo na Bíblia. Eu sou. É só Ele. Não existe outro Deus. É só Ele, tá? Então vocês precisam de exercer essa fé. No jejum, na oração, nas obras, nas boas obras também, de caridade, ajudar as pessoas que precisam, tá?
Evangelizar, que você já sabe, ide por todo mundo, anunciar o evangelho, isso é uma obra também. A fé sem obras é morta, tá? Eu sei que a salvação é através da graça, mas vocês precisam exercer as obras também para essa fé de vocês, ela venha a ser fortalecida, tá bom? E o último tópico aqui, não menos importante, vocês precisam confiar em Deus, tá? Confiar em Deus. Eu sei que muitas pessoas querem tudo para agora, para hoje, já em uma oração, ela acaba, levanta da oração e quer já a resposta de Deus. Não é assim, vocês precisam confiar em Deus que no momento certo Ele vai te dar a bênção que você precisa, eh, que você está pedindo para Deus, tá? Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aqui fala para vocês entregar caminho ao Senhor, o teu caminho ao Senhor. Confia, confia nele e ele tudo fará. Vocês precisam ter confiança, não é só falar aqui de boca, ler a Bíblia só nas palavras, não, vocês precisam exercer o que vocês lê na Bíblia, confiar, confie em Deus, mesmo que as provas estão vindo, mesmo que está difícil, mas vocês precisam ter a confiança que um dia essa prova vai passar, que tudo passa na vida, né? Tudo, o sol brilha ao amanhecer, a noite não dura para sempre, as lutas não duram para sempre, o sol vai raiar ao amanhecer. Então vocês precisam ter essa confiança de que Deus vai dar a vitória, mas no tempo de Deus. Mais um salmo aqui de confiança, né? Salmo 62 e versículo 8. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha que lindo, pessoal. Eu vou ler novamente, porque é um versículo muito lindo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha só, confie em Deus em todo tempo, é em todo tempo que vocês precisam ter essa confiança, tá? E eu espero que, se você seguir essas dicas aqui que eu falei, eu espero que esse vídeo seja um vídeo produtivo e um vídeo de dicas importantes, de tópicos importantes para vocês buscarem, para que Deus se aproxime de vocês e para que essa aproximação de vocês com Deus seja plena. Que Deus te abençoe.